Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, a palavra de Deus nos ensina a confrontar toda tentativa de iludir o povo e nos desafia a agir para que a partilha e o cuidado com as necessidades de todos deem o tom das relações, né? Que a gente possa realmente, né, ter esse dom de partilhar as nossas coisas, de dividir com os nossos irmãos. Então, a primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 28, versículo 1 a 17. Jeremias, capítulo 28, versículo 1 a 17. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia, e também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os que do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia. Cativeiro de Judá que entraram em Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpre a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo de pescoço Tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Tomou o jugo do pescoço do profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano do 7º mês. Então, a gente viu aqui nessa leitura, na verdade foi o capítulo todo o capítulo 28, né? De Jeremias, falando justamente sobre a luta de Jeremias contra Ananias. Ananias, que era um falso profeta, dizia, né, que tinha vindo em nome de Deus, mas na verdade era mentira, né? Ou seja, ele estava lá realmente para iludir o povo, né? Então, Deus, né, através do profeta Jeremias, né, ensinou
né, nos mostrou, né, como nós devemos confrontar toda tentativa, né, de iludir o povo, né, as pessoas, os falsos profetas que vêm falando, que chegam falando em nome de Deus, quando na verdade não é, quando na verdade não falam em nome de Deus. Então a gente deve ficar bastante atentos, né, porque Jeremias sim, né, ele realmente veio falando em nome de Deus, né, e ele, com a ajuda de Deus, combateu, né, Ananias, que era o falso profeta, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. A leitura do Evangelho de hoje vai mostrar pra gente, né, a multiplicação dos pães, tá certo? Então, vamos lá. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, essa leitura do Evangelho de hoje, ela nos mostra, né, realmente, né, nos ensina, né, a agir para que a partilha, né, e o cuidado com as necessidades, né, de todos deem um tom das relações. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele viu aquela grande multidão ali com fome e teve compaixão dela, né? E os discípulos até disseram assim: olha, eles devem estar cansados, né? Despede a multidão, né? E vamos continuar andando. Mas aí Jesus disse: não é mister que vão, né? Eles não precisam ir, né? Dá-lhes vocês mesmos de comer. Então, ele perguntou: o que nós temos? Aí os discípulos perguntaram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga-os aqui. Então eles trouxeram os 5 pães e os 2 peixes, né? Jesus ergueu as mãos ao céu, né? E realmente fez a partilha ali, né? Pronunciou a bênção, né? Então ele partiu os pães, né, e os distribuiu ali aos discípulos para que os discípulos distribuíssem à multidão. E todos ficaram alimentados, todos ficaram saciados, né, todos ficaram satisfeitos, né? E eram mais de 5.000 homens, né? Além de mulheres e crianças. Né? Então, mais de 5.000 pessoas estavam ali se alimentando e ainda sobrou. Né? Sobrou 12 cestos cheios com pães e com peixes. Né? Então isso mostra realmente, né, esse grande exemplo de partilha que Jesus nos dá através da multiplicação dos pães. Né? Então nós realmente possamos também aprender, né, a ter essa prática da partilha, né, com os nossos irmãos, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.